Aí depois eu tirar foto pra você. Ah, é na hora de receber, né? Então pode começar, né? Pode. Pode. Vamos lá. Hoje nós vamos trabalhar análise das orações, onde nós vamos trabalhar o quê? Transitividade verbal e também qual o papel de cada palavrinha na posição da frase. Então, eu selecionei algumas questões, que a gente vai fazer análise sintática, para ver a posição do verbo e quando há o verbo transitivo direto, o verbo de ligação, o verbo intransitivo e o bitransitivo, que é o transitivo direto e o transitivo indireto. Então, eu selecionei algumas questões para a gente analisar e eu vou passando para vocês explicando a posição da transitividade e a posição dos respectivos objetos, referente aos verbos e suas transitividades. Então, vamos começar. Vamos começar aqui na questão número 1, que está aqui. João é alegre. Nós temos João, que é o sujeito simples. O é o verbo de ligação. Esse verbo de ligação, ele liga o sujeito ao predicativo do sujeito. Alegre é predicativo do sujeito. Esse estado do João é um estado permanente. Então, quais são os verbos de ligação que são usados para ligar sujeito ao seu respectivo predicativo? Nós temos o ser, o estar, o permanecer, o tornar-se e o ficar. Mas o ficar, ali na frente eu vou explicar que ele serve tanto como verbo de ligação, como também intransitivo, dependendo do contexto, se ele vai pedir complemento ou não. Aí vem a número 2. Vocês entenderam essa primeira? Aham. Entendi, né? Repete aí os verbos de ligação mesmo aí. Verbo de ligação Ser. é o ser, o estar, o permanecer, tornar-se e o ficar. O ficar, lembrando que ele pode ser tanto de ligação como também intransitivo, porque em alguns contextos ele tem sentido completo. É verdade mesmo. Até ali na frente a gente vai mostrar um caso do ficar. Se não me engano, essa aula ainda de hoje, eu vou mostrar para vocês como é que ele se torna intransitivo, qual o contexto em que ele aparece como intransitivo. Aí nós vamos para o número 2. A número 2 fala o seguinte. Então, alegre é predicativo do sujeito. Predicativo do sujeito. Por quê? É um estado permanente do João. João é alegre. É a característica dele, alegre. Agora, Já esqueci dessa hora de verbo de ligação. Aí eu já via como um adjetivo. Oh, Jesus. isso mesmo. Também tem Comparativo. isso. É igual João ficou triste. João ficou triste, um exemplo. João ficou triste. Esse estado dele é transitório, não é um estado permanente. E aí tem a posição de um verbo de ligação, porque ele está momentaneamente triste. Aí nesse caso, ele é verbo de ligação. Entendi. Alguma dúvida? Certinho, Andrés? Certinho. Certinho, né? Então vamos lá. 2. Nessa número 2, nós vamos trabalhar com a frase invertida. Ela está não na ordem como deveria ser. A gente vai trabalhar uma oração condicional aí. Se ele não fosse gentil comigo, eu estava morto. Essa oração primeira, desse ser até comigo, é uma oração com a partícula condicional. Por quê? Para
Porque o estar vivo, na verdade, ele tem que ser gentil comigo. Então, eu estava morto. Então, essa é a primeira frase do ser até comigo. Se ele não fosse gentil comigo, é uma oração com uma partícula condicional, que é o ser. O ser. Aí, a partir daí, a gente vai fazer a transitividade do verbo ali na frente. Eu estava morto. O eu é o quê? É um sujeito simples. Estava, verbo de ligação. Morto, predicativo do sujeito. Esse estado aí é transitório. Se ele não fosse gentil comigo, né? Se ele não fosse gentil comigo, eu estava morto. Diante de uma situação. Para que ele permanecesse vivo, teria que ter essa condicional, a gentileza do outro. Por isso que muitas vezes algumas bancas trabalham a inversão da frase para que a gente possa fazer a análise sintática. Então, Mas aí na hora de responder, eu preciso colocar na ordem direta? se você tiver alguma dificuldade, você pode colocar. Agora, se você perceber a princípio, não há necessidade. Só se houver alguma dificuldade na hora de fazer a análise de cada palavra. Aí a número 3. Eu vivo bem. Eu é sujeito simples. Vivo é um verbo intransitivo. Por quê? Porque ele tem um sentido completo. Se eu falar eu vivo, dá para entender que eu estou viva. Quando ele colocou eu vivo bem, esse bem aí é um adjunto adverbial de modo. Eu quis acrescentar a forma como eu vivo, o modo como eu vivo. Bem, por isso que é adjunto adverbial de modo. Não é objeto direto, faz sentido. Isto, porque o vivo, ele é verbo intransitivo. O verbo intransitivo, ele tem a característica de ter sentido completo. Por isso que não há necessidade de colocar alguma coisa a mais, de completar a frase. Ele quis apenas especificar o modo como ele vive. Eu vivo bem. Por isso que é o adjunto adverbial de modo. Ele só especificou a forma como vive. Mas se eu chegar e falar, eu vivo, dá para entender que eu estou viva. Mas se eu acrescentar mais alguma coisa, é o modo como eu vivo. Tá entendido, né? A número 4. Nós estamos vivendo um momento. Nós é o sujeito simples. Estamos vivendo. Aí nós temos verbos transitivos direto, porque isso aqui é uma locução. Estamos vivendo. É uma locução verbal. O que é uma locução verbal? Locução verbal são dois verbos que trazem a ideia de um verbo. Como? Estamos vivenciando. Ou seja, estamos vivendo, podemos falar que nós estamos o quê? Vivenciando. Estamos vivendo é vivenciando. Ou seja, nós vivenciamos o momento. Poderia ser substituído por um único verbo. Vivenciar. Aí nós temos uma locução verbal, que tem uma posição de um único verbo. Pode você colocar, nós vivenciamos o momento. Dá para entender? Se eu falo, nós vivenciamos, você vai perguntar o quê? Vivenciamos o quê? O momento. E este o momento é o objeto direto da frase. Por que a locução é verbal? Lembrando, locução verbal é a junção de dois verbos,
com o significado de um verbo na frase. Entendeu? Aí você pode substituir. Hã? O participo é quando está no passado, né? Isso mesmo. Aham. Quando já aconteceu, quando viveu, né? Ado é aí é que falo ado é do ido. Isso. Ah. Isso. Eu acho que é do ida, é. Aham. Ado é do ido. Princípio, né? Que eu O esqueci. particípio, Isso. o particípio é ado, né? É do ido, e o gerúndio já é o ND, né? É igual o gerúndio que a gente pode trabalhar também na língua inglesa, muito parecido com português e inglês, o ING, né? Porque traz o quê? Estudando, aí se você colocar no inglês é study, então tem algumas partes da gramática do português que é bem parecido com o inglês, que é o ND no finalzinho, né? Então, gerúndio, ND, o particípio é o ado, ido, e o infinitivo. Infinitivo é aquela terminação a, I. O. É. Isso. Aí é bem parecido. Aí tem outra frase, da número 5. Eu estou sempre satisfeito. O eu é sujeito simples. O estou, lembra da listinha? Ser, estar, ficar, permanecer? É verbo de ligação. Verbo de ligação. Por quê? Sempre. O que é o sempre? É um adjunto adverbial de modo. De que modo? Sempre. Sempre satisfeito. É o predicativo do sujeito. Porque eu estou sempre satisfeito é uma forma. Esse sempre aí, na Gente, verdade. eu não entendo bem o É. que é o predicativo do sujeito. O que é o predicativo do sujeito? O Eu não entendo. O predicativo do sujeito é uma qualidade do sujeito, um estado do sujeito, como ele se encontra. Então, é tudo referente ao sujeito. Nesse caso aí, eu estou sempre satisfeito. Satisfeito eu estou sempre satisfeito, é uma qualidade que eu estou. Eu sempre estou satisfeito. Então, eu vou referir a qualidade do sujeito, ao momento, ao estado como eu me encontro. É uma característica. Ô, Patrícia, às vezes eu vou fazer umas perguntas assim que você vai falar, meu Deus, mas é necessário, né, É Andresa? necessário, sabe por quê? E Porque você fale também, viu, Andresa? Quando você tiver... não, é necessário, sabe por quê? Tem predicado e predicativo. Isso. O predicativo é referente à pessoa, né? Uma característica da pessoa. É o predicativo. O predicado, daqui a pouco a gente vai trabalhar. O predicado nominal. Tem pessoas que falam assim, é o predicativo da pessoa. Tipo, são as qualidades, os defeitos. Né? Pois é. Aí é que tem está. gente que usa essa expressão. Isto, qualidade, seja momentânea ou um estado também, como está aquela pessoa, que pode cair na prova sim, como só qualidade, não, também o estado que se encontra a pessoa, porque pode não ser uma característica própria dela, mas dependendo do contexto onde ela estiver, ela tem um determinado comportamento. É a característica, a qualidade e o estado. O estado também conta. Já caiu numa prova do Sebrasp, que eu lembro, que eles se referiram o predicativo do sujeito apenas à qualidade. E lá no texto estava o estado que a pessoa se encontrava. Não é a qualidade dela, ela está passando por aquele estado. Como a gente colocou aqui. Essa questão do eu vivo bem, né? Uma coisa assim, que eu vivo normal, naturalmente. Agora, um estado permanente, a pessoa tem aquela característica. Agora, quando a pessoa, como falo, João ficou triste. Se ele ficou triste, é porque ele não é triste. Ele ficou triste.
E quando ele ficou triste, é transitório. Alguma coisa causou aquela tristeza, entendeu? Então, não é então só... quando é transitório, então não é predicativo. Não, é predicativo, só que é um estado. O predicativo é uma qualidade da pessoa, dela mesma, entendeu? Ou um estado. Ou um estado, porque ela pode estar triste, ela pode, por exemplo, supor, acontece alguma coisa que deixa a gente triste. Nós temos o comportamento X. E muitas vezes acontece coisas que a gente fica triste. Então, aquilo ali é momentâneo a gente ficar triste, né? Depende da situação. Assim é predicativo, né? Ainda é predicativo, porque está falando o estado que eu me encontro. O estado que eu me encontro. Porque a minha característica não é ser triste. Vai acontecer um fato, né, um contexto diferente, e a gente ficou naquele estado. Então, não é só qualidade característica, é qualidade, característica. Quando ele for citar na frase, assim, descrever uma pessoa, as características, né? Aí é característica. E o estado? O estado é como eu vou estar momentaneamente por determinado contexto. Então, são 3 quesitos, né? Tem bancas que se apega a apenas um quesito, e são 3 quesitos, porque a característica da pessoa, eles podem também descrever, principalmente num texto que tem a descrição, que eles descrevem o local, como é que ele é, entendeu? Ou a pessoa. Então, isso pode acontecer dentro da exigência lá do examinador. Tá entendendo? Uhum. Porque, assim, eu também, assim, acho que foi quando eu estava na 6ª série, eu perguntava direto à professora, professora, mas tem a característica da pessoa, mas eu não entendia muito bem a questão do estado. Ela falou assim, não, o estado é quando se refere a contextos, a pessoa pode mudar a situação, o sentimento dela. Não que ela seja assim, mas sim por causa do contexto que ela passou, o momento que ela passou. Aí eles veem muito o contexto, né? Que pode ter um dos 3 requisitos. Aí pode trabalhar um dos 3. Tá certo? Tá entendido, Andressa? Tá conseguindo entender? Tá, né? Aí tem na outra... Eliane? Aí nós estamos aqui, ó. Tá. Esse sempre aí que eu falei, sempre satisfeito, esse sempre é adjunto adverbial de modo. Esse sempre aí, por que eles colocam sempre, né? Sempre alguma palavra que seja adjunto adverbial? Eles colocam na frase o adjunto adverbial para enfatizar o sentimento ou o estado que a pessoa está, ou alguma característica. Por isso que eles colocam o adjunto para enfatizar, dar ênfase àquele momento que está no sujeito. Ou ele está, ou ele é, ou é sua característica. Então é por isso que eles colocam sempre, para dar mais ênfase à frase. É por isso. Por isso que eles colocaram sempre. Aí nós temos aqui, ó. Ainda vou andar rapidamente. Esse ainda é um adjunto adverbial de tempo. Ainda. Ou seja, eu estou num momento, mas precisa algo para poder concretizar este momento. Então, é adjunto adverbial de tempo. Ainda, no futuro, vou andar rapidamente. Tem adjunto adverbial de tempo. O vou andar, aí nós temos um verbo intransitivo. Eu vou, é intransitivo, eu vou. Dá para entender? Andar, vou andar. Vai. Andar, oi? Não, quem eu falo assim, quem vai, vai. Não, pra gente saber a transitividade. Isso. É porque eu vou andar, né? Aí, como um está complementando o outro, nós temos essa locução verbal, porque um verbo complementa o outro, mas eles têm o sentido completo. Eu vou a algum lugar, Este algum lugar, ou de forma que eu vou a este lugar, ou a forma como eu vou, exige o quê? Esses 2 verbos aí
vai exigir o quê? A forma como é que eu vou andar. Eu falo assim, eu vou andar. Dá para entender, normal, né? Eu vou andar. Mas o rapidamente é o adjunto adverbial de modo. Por que é adjunto adverbial de modo? Eu quis acrescentar mais uma informação de como eu vou andar. Eu vou andar, dá para entender. Se eu falar assim, meninas, eu vou andar. É para entender. Agora, se eu falar bem assim, rapidamente, é a forma como eu vou andar. É o adjunto adverbial de modo, é o modo, a forma, né? Eu quis só acrescentar como é que eu vou andar. Então, sempre, assim, em alguns verbos que tem sentido completo, eu posso acrescentar mais algo àquela informação. Por quê? Porque através desse acréscimo da informação, eu vou poder ter a forma como eu vou exercer determinada ação. Por isso que eles colocaram o adjunto adverbial de modo, como poderia ser de lugar qualquer outro tipo de adjunto, só para especificar mais, complementar mais a frase. Por isso que eles colocaram desta forma. Então, aí são dois adjuntos adverbiais, o ainda e o rapidamente, né? Isso, Um de isso tempo, mesmo. de modo, né? Isso mesmo. Um de tempo e um de modo. Isso. E o sujeito elíptico, que é eu, né? É elíptico, Isso. oculto, né? Vamos falar assim, oculto, elipse, desinicial, porque ele está ali atrás, né? Eu vou andar, e o eu já está ali oculto. É o sujeito, né? Elíptico ou desinicial. Desinicial, isso, isso mesmo. Aí pode ir pra outra? Pode? Pode, né? Pode. A 7. As pessoas continuam apáticas. As pessoas, sujeito simples, continuam, ser, estar, ficar, permanecer. Esse continuar aqui, ele está como se tivesse tem o mesmo significado de permanecer, né? Isso mesmo. Eles colocam palavras sinônimas também. Pra quê? Pra gente fazer uma ligação aquela lista de verbos que a gente viu de ligação, né? Aquele que o pessoal fala o café para dois ou café, sei lá. Isso. É por causa da questão do sinônimo, né? Eles pedem o sinônimo. Aí aqui, as pessoas. Andar também parece, né? Andar. Ser, estar, ficar. Sim, andar pode ser também. Ele anda. Eu tô para dois ou cafés, que o pessoal chama. Né? É igual andar, né? Eu ando triste. Não é que aí eu ando já na questão conotativa, né? Eu continuo triste, né? Então pode se usar assim, quando tiver esse sentido de ligação, de ligar o sujeito ao predicativo do sujeito. Apáticas é o predicativo do sujeito e é um estado transitório, porque ela não vive sempre apática. Ela ficou apática, né? As pessoas continuam apáticas por um determinado fato que aconteceu, né? Então é uma questão transitória. Aí o apáticas é o predicativo do sujeito. Predicativo do sujeito. A número 8. Tá tranquila? Aí? Ficou tranquilo? Sim. Tá tranquilo, né? A 8. João permanece alegre. João é sujeito simples. Permanece é o verbo de ligação. É um estado continuativo. No caso, alegre. Ele permanece alegre. É um estado, na verdade, transitório, mas que tem continuidade. Por quê? Porque ele permanece a continuação daquele estado que ele começou. Ele estava alegre, mas permanece. Continua alegre. Então, é um estado de continuativo. Então, alegre é predicativo do sujeito.
porque ele permanece alegre. É um estado que ele se encontra, que é um estado de alegria. Certinho, né? Agora nós temos uma novidade aí na 9. Ele parece bem esforçado. Ele é o sujeito simples. O parece é um verbo de ligação, porque ali na frente nós temos bem esforçado, nós temos uma locução, no caso, adjetiva. Bem esforçado não é a mesma coisa de eu falar, ele parece esforçadíssimo. Ele vai dar ênfase, esse bem aí, ele vai dar ênfase ao adjetivo. Quando ele dá essa ênfase adjetiva, ele vai formar uma palavra que é esforçadíssimo. Por isso que é predicativo do sujeito. Que os dois trabalham nas duas palavrinhas, formam uma única palavrinha. Bem esforçado, esforçadíssimo. Parece esforçadíssimo. A gente já fez umas questões assim, né, Andresa? Lembra? Nem lembro mais. Pois é, eles colocam assim pra gente ver a questão de locução também, que eles pedem muita locução. A locução adverbial, da adjetiva, quando ela vem com muitas vezes com a palavra que o bem, ele está bem. O bem no que se refere, o bem como se refere ao estado, né? Bem esforçadíssimo. Bem esforçado, dá aquela entonação de esforçadíssimo. Por isso que traz como predicativo do sujeito. Sempre essa entonação mais forte. Para trazer a ideia de duas palavras refletindo uma palavra ali na frente. É igual a número 10. Essa número 10 é: segundo noticiado, assassino segue preso. Bem, esse segundo noticiado é um adjunto adverbial de meio. Por que um adjunto adverbial de meio? Porque foi propagado no noticiário que o assassino segue preso. Então ele começou com um adjunto adverbial de meio. Aí vocês podem colocar, segundo noticiado, adjunto adverbial de meio. Porque foi noticiado que o assassino segue preso. Assassino, sujeito simples. O segue é no sentido de continuar, né? Continua, é um verbo de ligação. E o preso é o predicativo do sujeito, é como ele se encontra, o estado que ele se encontra preso. Você ia perguntar, né, Andressa? Não, eu fiz isso aqui porque, sei lá, eu aprendi com o Gustavo o verbo de ligação pra gente ver que é uma coisa que tá seguindo, né, mais à frente, os verbos de ligação. Isso mesmo. Continuar lá, eu não esqueci isso. Isso. Aí muitas vezes colocam palavras sinônimas para poder lembrar aquela lista que a gente tem. É só a gente substituir. Aí sempre eu falo assim, aí eu faço assim, já no meu conceito, já faço assim, para mim tentar. É porque eles põem palavras que têm o mesmo, sinônimas, que têm o mesmo sentido. Isso De mesmo. seguir alguma coisa pra frente, né? De seguir, continuar, andar nessas coisas. Isso mesmo. É verdade. E eu achei interessante, né? Porque isso aí abre um leque pra gente trabalhar essas palavras, né? Sempre substituindo. O Sebrasp, ele sempre trabalha, né? Assim, essa palavra pode ser substituída pela outra palavra. Trabalha sempre os sinônimos, né? Ou algumas palavras, né? Aí fica mais fácil para a gente poder detectar ali a transitividade diante daquele contexto, né? Quando eles apresentam com o número da linha, na linha tal, já vai especificando. Fica bem mais fácil, né? Para a gente trabalhar. Aí na próxima frase, ela escreve bem. Ela é sujeito simples. Ela escreve
verbo transitivo tem sentido completo. Se eu falar, ela escreve, dá para entender que ela está escrevendo. Então, ela tem o sentido completo, verbo transitivo. Bem é o adjunto adverbial de modo, porque eu quis mostrar o quê? Que ela escreve deste modo. Ela escreve bem. Que não há necessidade de a gente complementar, mas a gente só complementa mesmo para poder enfatizar a forma como ela escreveu, o modo como ela escreveu. Aí a número 12, aí já vem outro contexto. Ela escreveu 2 poemas, por isso que é bom a gente sempre olhar os contextos. Ela, sujeito simples. Agora, se eu chegar e falar assim, ela escreveu, certo? Só que nesse contexto, especificamente nesse contexto, é como se tivesse 2 pontos ali na frente. 2 poemas. 2 poemas ela escreveu. Então, isso aí vai se tornar o quê? Um objeto direto. E o verbo vai ser verbo transitivo direto. Porque aí subtende-se o quê? A continuidade da frase, o que ela escreveu. Ela escreveu, aí vai perguntar aqui, o que ela escreveu? 2 poemas, porque está na frase. Ela está na frase. Você vai perguntar, ela escreveu o quê? Né? 2 poemas. Verbo transitivo direto, o escreveu nesse... Hã? Vai falar. Não, falei, tá pedindo complemento, né? Isso que no caso mesmo. é o objeto direto. Isso. Que aí 2 poemas é o objeto direto, isso mesmo. Porque é por isso que é bom a gente verificar o contexto, como é que está esse verbo no contexto. Quando a continuação, no caso, aí 2 poemas, para especificar o que ela escreveu, aí nós temos um objeto direto, um verbo transitivo direto, que exige a transitividade dos 2 poemas. Por isso que a gente tem que olhar sempre o contexto e saber o que traz o contexto, o que pede, né? O que pede o contexto em si. É por isso mesmo. Alguma dúvida, meninas? Não? Pra eu, não, pelo menos não. Eliane, tá Não. tranquilo? Tá, Não, tá. Tá Tô bom. só fazendo as anotações aqui. Tá bom. Aqui. Manda pra mim aí, quando eu conseguir imprimir minha impressora, tem vez que é doida. Tá bom, quando terminar, eu vou tirar a foto pra você, eu vou mandar pra você direitinho. Que aí eu já tá todo detalhadozinho. Qualquer dúvida você pode perguntar depois. Pode perguntar se sentir alguma dúvida direitinho. Aí a número 12, já falei, né? A 13. Ela ainda não me escreveu. Ela, sujeito simples. Ainda, esse ainda é sempre referente a tempo. Ainda, adjunto adverbial de tempo. Ainda não me escreveu. Esse não é o quê? É um advérbio de negação, mas na frase é adjunto adverbial de negação. Por que adjunto adverbial? Porque ele está enfatizando um verbo. Ele está próximo a um verbo. Então, adjunto adverbial. Me escreveu. Não me escreveu. Esse me aí, a mim. Só que eu falo, a mim é o quê? É um pronome do caso oblíquo, me, mim, comigo. Então, escreveu a quem? A mim. Não me escreveu. Verbo transitivo indireto, porque ela vai escrever para alguém. Me. Não me escreveu. Então, esse me aí é objeto indireto. Objeto indireto. E olha que esse me, ele pode vir. Por que ele vem antes do verbo? Porque segundo a colocação pronominal, a palavra negativa não pede o quê? Um pronome próximo. Tem aquela parte da prócris, da ênclise, da mesóclise. Palavra atrativa. Atrativo. Palavra Então atrativa. ele vai puxar o mi. Porque a palavra negativa aqui, o não, ele puxa o mi para ser a continuidade. Não me escreveu. Por isso, aí é objeto indireto. Não escreveu a quem? A mim. E esse mi
tá referendo aos pronomes do caso oblíquo. Pode ser usado, tá certinho. Por causa da posição, né? Aí ele trabalha não só transitividade verbal, ele trabalha também a questão das palavras de atração, né? Da atração dos pronomes. Então, já trabalha já outro conteúdo, né? Da questão da posição do pronome oblíquo em frente à frase. Por isso já colocou o me próximo ao não. Ah, isso aqui foi tranquilo, né? A 14. Ela não me escreveu nada. Esse ela é um sujeito simples. O não é o adjunto adverbial de negação. Me escreveu nada. Veja bem. Me escreveu, me escreveu. O me é um objeto indireto. Me, comigo. Escreveu a mim. Verbo aí, esse verbo é bitransitivo. É tanto direto como indireto. Ele escreveu a mim, nada. Nada é objeto direto. Não escreveu nada a mim. Então vai ficar verbo transitivo, direto e indireto. É o verbo bitransitivo, que alguns gramáticos chamam. Por que bitransitivo? Porque ele é transitivo direto e é transitivo indireto. Aí é por isso que é nessa colocação aqui. E o me veio antes justamente por causa do não. Não, a palavra negativa atraiu o me. É por isso. Tá entendido essa daqui? Aí vamos ver aqui o outro. Tá saindo bem o áudio? É pra você estar, né? Tá. Tá, né? É porque eu tô com o fone aqui, eu fico preocupada. Aí nós vamos agora pro predicativo do sujeito. Nós vamos trabalhar de uma forma mais específica, alguns casos específicos, para a gente entender melhor outros tipos de casos dentro do predicativo do sujeito. Por exemplo, estamos felizes. O sujeito é o quê? Nós. É um sujeito que é inexistente. Ele está elíptico. Ele está oculto. A gente fala assim, oculto, elíptico, inexistente, porque cada banca trata, né, de uma forma o tipo de sujeito, né? Isso, desinicial. Aí, nós estamos felizes. Felizes é o predicativo do sujeito. E estamos é o verbo de ligação. Verbo de ligação. Para dizer como estamos. Felizes. Na 16 nós vamos trabalhar uma outra forma. Que não vai ter uma outra transitividade. Ó, ele foi nomeado supervisor pelo gerente. Então, ele é um sujeito simples. Foi nomeado é uma locução verbal. Meninas, se eu chegar em vocês e falar, meninas, ele foi nomeado, vocês vão entender? Meninas, ele foi nomeado. Dá pra entender, né? Sim. Dá, né? Então, aí nós temos uma locução verbal e o verbo aí, foi nomeado, vai ser um verbo que vai ser intransitivo. Dá para entender que ele traz a ideia completa. Foi nomeado. Ok, até aí tudo bem. Você falou transitivo ou intransitivo? Verbo intransitivo, ele tem sentido completo. Quando é intransitivo, ele dá para entender, ele não pede um complemento. Só você já entende. Eu falo, meninas, ele foi nomeado. Beleza. Aí, só que o examinador quis ampliar aqui, ó. Foi nomeado o quê? Ele ampliou. Foi nomeado alguma coisa. E esse supervisor é um predicativo do sujeito. Não é porque a qualidade dele, é porque ele estava no momento como supervisor. Ele estava supervisor. Então, esse supervisor é predicativo do sujeito. Do sujeito. Porque aí é um estado de supervisor. Ele está. É um cargo que ele foi nomeado. Supervisor. Aí, ó. Tem uma pergunta até aí? Não tinha travado. Travou um pouco aí. Ah, tá. Uhum. Pelo gerente. Pelo gerente é o agente da passiva. Porque alguém nomeou. Esse pelo gerente é o agente da passiva.
passiva. Agente da passiva. Tá tudo ok? Tá normal a gravação? Tá, né? Tá travando. Tá travando? Tá travando? É. Ixi, tá travando. Aí, agora tá melhor? Tá melhor agora. Agora tá melhor, né? Ele foi nomeado locução verbal, verbo intransitivo, supervisor, que é o predicativo do sujeito, que é o cargo que ele está no momento, pelo gerente é o agente da passiva. Agente da passiva. Porque alguém nomeou para aquele cargo, foi o gerente. Se você for colocar na ordem direta, tirar esse agente da passiva, você vai colocar o gerente o nomeou supervisor. O gerente o nomeou supervisor. Aí sai de agente da passiva e ele vai fazer a ação diretamente. Por isso, quando tiver expressões que alguém fez algo pelo outro, esse pelo aí já dá o quê? Uma certa passividade, mas foi um agente que por trás dos bastidores fez aquela ação de nomear. Você perdeu sua conexão de rede. Gente? Ô, meu amor. Só um instantinho, gente. Bota no seu aí rapidinho. Voltou? Agora voltou. Volta, aí fica indo e voltando. Voltou. Voltou, né? Agora voltou, né? Aham. Voltou, né? Sim. Aqui. Tá, o próximo. O caso foi definido como impossível. O caso é o sujeito simples. Foi definido. Se eu falar bem assim, meninos, o caso foi definido. Tranquilo. Foi definida a locução verbal, cujos verbos, aí nesse caso, traz a ideia de verbo intransitivo, porque traz a ideia completa. O caso foi definido. Beleza, até aí tá tranquilo. Como impossível, de que forma? Esse como aí é o adjunto adverbial de forma. Como? De que forma foi definido? Impossível. Predicativo do sujeito. Por quê? Porque está falando sobre a forma que ele foi definida. De que forma? Impossível. É de modo, né? Isso. Adjunto adverbial de modo. De modo, isso, de modo. É a forma como ele foi definido. Impossível. Impossível. E a gente pode notar que no sujeito, seu predicativo do sujeito, não entra só o verbo de ligação. Verbos intransitivos também, que têm sentidos completos, também entram. Por quê? Trazem ideias completas, mas você pode falar mais algo do sujeito ali na frente. Seja uma qualidade, seja uma característica, ou seja o quê? O estado que o sujeito se encontra. Então, entra nessas formas. Seja uma das três formas. Então, você pode usar tanto o verbo de ligação como o verbo intransitivo, para poder trabalhar a frase ao seu predicativo, para poder entender o seu predicativo ali na frente, seja ligando ou falando mais alguma coisa daquele sujeito. Então, toda vez que tem predicativo do sujeito, ou vai ter um verbo de ligação, Isso. ou vai ter um verbo intransitivo. Isso mesmo. Porque no verbo intransitivo a frase podia parar lá, mas ele quer acrescentar mais alguma coisa àquele sujeito, então ele faz um comentário maior. E aí aquele restante que acrescentou é exatamente o predicativo do sujeito. Predicativo do sujeito, que é referente. A gente vê isso predicativo do sujeito. Quando a gente for trabalhar amanhã predicativo do objeto, a gente vai ver alguns casos específicos, sabe? Por quê? Precisando disso aí mesmo. É justamente porque aí se nós vamos trabalhar a pergunta em cima do objeto. O que vai ser aquele objeto, a característica daquele objeto. Então é interessante que aí puxa um pouquinho o gancho para saber a qualidade daquele objeto, o estado daquele objeto. É bem parecido com o do sujeito, só que a pergunta vai ser para o objeto.
quem deve complementar ao verbo. É bem interessante. Essa aqui, vê se eu consegui entender. Essa aqui, a taça é de cristal. Isso. Sujeito simples é a taça. Isso. É o verbo de ligação. Isso. A taça é de cristal. De cristal, que é, no caso, uma locução, né? Isso. Locução adjetiva, isso mesmo. Adjetiva. Isso, que você pode falar. A taça é cristalina. Cristalina. Aí nós temos duas palavrinhas que traz a característica da taça, que é cristalina, de cristal, isso mesmo. Eu lembrei de aula de reforço para a quarta série que você fala. De cristal e cristalina. Isso mesmo. É locução adjetiva, né, que fala, né? Isso mesmo. Adjetiva. Isso. De morte, fatal, uma coisa assim. Isso mesmo. É muito bom que a gente vê como eles trabalham a posição das palavras, né? Que duas palavras podem trazer uma palavra só. Isso é interessante na língua portuguesa. Por quê? Porque você vê que eles podem trabalhar de toda forma a posição das palavras. Que elas sempre, assim, de acordo com o contexto, elas vão trazer sempre uma ideia. E sempre ideias diferentes. Depende da posição onde elas estiverem. Então, é interessante aqui eles trabalharem a locução adjetiva. É igual esse outro, ó, no 19. Estou com medo. Estou é o eu, que é o sujeito oculto, inexistente, desinicial. Estou sem medo, quer dizer, sem medo. Esse sem medo dá a ideia de qual palavra? Destemido. Sem medo. Sem medo, destemido. Então, a locução também, isso aqui. Isso, locução adjetivo. Estou, qual a minha característica naquele momento? Estou sem medo, estou destemido. Sem medo, sem medo. Aí, nesse caso, é um predicativo do sujeito, destemido. Isso mesmo. Sem medo. Aí, no caso, é o predicativo do sujeito, aqui seria sem medo. Isso, sem medo, porque dá a ideia de destemido. Duas palavras que trazem uma locução adjetiva, que eles podem pedir na prova, que essas duas palavras podem ser substituídas por destemido. Sim, justamente. Isso. Que eu estou sem medo, é o estado. Eu já vi questões desse tipo. Isso, eles podem colocar isso. Para quê? Para a gente possa trabalhar o quê? A locução adjetiva em alguns contextos, para trazer uma ideia só, né? No caso da ideia de sem medo. Sem medo é no estado, do jeito que eu estou é sem medo. Estou destemido, né? Sem medo. É por isso que eles trabalham muito essas substituições, sabe? Para a gente entender direitinho como é feita o trabalho das palavras, né? Como eles trabalham as palavras. E na número 20 a mesma coisa. Continuamos com sono. Nós continuamos, está oculto, desinicial, né? Elíptico. Continuamos, nós. E continuamos, verbo de ligação. Isso, verbo de ligação. Sono é um adjunto. Locução adjetiva. Isso mesmo, locução adjetiva, que é sonolento, né? Com sono sonolento, isso, né? Isso, sonolento. Isso. Continuamos nesse estado sonolento, né? É esse o estado, né? Que é um estado transitório, né? Sonolento. Você ia perguntar, Andressa? Oi, tudo bem? Não. Oi, tudo bem? Saudade da mamãe, né? Pois é, gente. Eu já vim trazer... Tá com sono, tá com cara de sono, Andressa? Pois é. Eu vou tirar a foto e vou mandar pra vocês, tá? Eu vou mandar pra vocês. Eu vou colocar no grupo em particular pra vocês também, porque a Esther não esteve presente. Vou passar pro grupo também pra ela. Porque aí... Tá. Nós trabalhamos essa forma com o predicativo do sujeito. Amanhã nós vamos trabalhar predicativo do objeto. Por que eu resolvi trabalhar análise sintática? Para a gente entender melhor a transitividade do verbo. Por isso que eu trabalhei com a análise sintática, justamente para isso. Porque a gente vê
transitividade do verbo, as locuções, onde ela se adequa no contexto. Também a gente vai trabalhar, amanhã a gente vai trabalhar o objeto direto, indireto, preposicionado, quando ocorre a preposição onde não devia ter e acaba tendo por questão de trabalhar. Isso aí é bom. É muito bom, porque você vai entender o porquê é objeto direto preposicionado. Então, eu deixei para amanhã. Estava precisando dessa teoria mesmo aí, da sintática aí. Isso. Sim. E é bom a análise sintática, depois que você pega, fica mais fácil até você Quem sabe interpretar. resolver os exercícios, quando a gente for resolver os exercícios mais complexos, a Isso. gente consiga com mais facilidade, né? E é verdade, porque, assim, eles sempre apresentam alguns exercícios mais tranquilos, mas eu vou ver depois, eu pego uns mais complexos aqui, com o professor, o Fernando Pessoa, ver se ele passa para a gente mais complexo, que aí a gente vai trabalhar a alternância, né, da palavra na Isso, frase. aí eu quero testar, Patrícia, nos exercícios mais difíceis, para ver se a gente realmente... Mas assim, tá tudo muito claro, maravilhoso, aí eu quero ver. Tá ótimo, filho. Deu uma clareada muito boa. Principalmente essa questão do predicativo do sujeito. Eu quero ver na hora dos exercícios, assim, pra valer mesmo. Esse exercício eu posso mostrar na quarta-feira, né? Vou ver se amanhã eu pego um exercício mais forte. Aí dá esses 2 dias de teoria, né, Andressa? Isso. Aí na quarta-feira a gente faz uma bateria de exercícios. Isso. Ai, isso perfeito. Mesmo. Aí é bom porque a gente fica e se vê melhor, né? De outra forma, né? Como eles cobram. Sim. Doido para mostrar o mapa mundi aqui que ele desenhou. Ai, que maravilha! Lindo, lindo, lindo! Muito bonito o mapa mundi. Perfeito. Perfeito, nossa. É viciado também. O tempo todo. Pois é. Nossa, mas foi ótimo, viu? Foi ótimo, né? Amanhã a gente vai continuar na teoria do predicativo do objeto. Aí quando for... Depois de amanhã eu vou trazer uma bateria mais completa, pra gente analisar as frases direitinho.